Esse ano é ano de vitória. Amém? Ano de vitória, ano de conquista, ano que nós vamos ficar surpresos quando nós chegarmos dia 31 de dezembro e olharmos para trás e vermos o que Deus fez. Amém? Amém. Se prepare. Se prepare para grandes coisas. Vamos lá. Vamos achar? O tema desses 30 dias é maturidade. Tá bom? Então o tema desses 30 dias é maturidade. Então nós precisamos estar ministrando dentro desse tema de maturidade. Bem? Vamos lá. Sucedeu, depois destas coisas que Deus, o que Deus fez? Deus provou Abraão. Amém? Dizendo: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Se Deus te chamasse agora, você diria a mesma coisa que Abraão disse? Amém. Amém? Se Deus te chamasse agora, falasse o teu nome em alta voz, você diria a mesma coisa que Abraão disse? Diria mesmo? Amém. Diria mesmo? Amém. E diria a mesma coisa, o que Deus vai falar com Abraão aqui, você também faria? Deus provou Abraão. Vamos lá. Conseguiu Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Olha para o seu irmão e fala assim: você ama os seus filhos? Ama mesmo? Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que ele te mostrar. Quem ainda diz assim: Senhor, eu estou aqui? Calou-se todo mundo. Por que vocês calaram? Olha para o seu irmão e fala assim: sacrifício gera dor. Sacrifício gera dor. Quem aqui está disposto a oferecer seu filho? Ninguém está disposto? Sacrifício gera dor. Imagina, Abraão, 75 anos, até 100 anos, querendo um filho, e Deus dizendo assim: vou fazer de ti uma grande nação. E depois que ela tem, que ele tem o filho Isaque, Deus fala: oferece-o para mim. Olha o seu irmão e fala assim: precisa ter muita maturidade e muita confiança, porque Abraão, irmãos, confiava tanto em Deus, mas tanto em Deus, que mesmo que ele matasse o seu filho, ele tinha certeza que Deus devolveria, porque tinha promessa sobre ele. Sobre os teus filhos tem promessa? Então não se preocupe. Tem promessa sobre o teu filho?
Vem ou não? E por que você está preocupado? Eu respondo, Senhor, ele aqui. Tem promessa sobre o teu filho? Por que você não respondeu ele aqui? Porque gera dor. Amados, tudo que Deus nos deu não é nosso, é tudo emprestado. Os seus filhos são todos emprestados para você educar, ensinar o Evangelho, porque na hora que Deus quiser tomar para si, Ele toma para si, ou não é? É assim ou não é? E nós precisamos estar como crentes preparados, porque olha, esse aqui é filho da promessa. Se ele é filho da promessa, ele vai cumprir o seu papel dentro daquilo que Deus preparou para ele. Eu conheci um rapaz que o filho dele serviu para levá-lo ao Evangelho. O filho dele era uma criança que tinha problemas, era paralítico, e serviu para levá-lo para a igreja. Uma vez o médico disse assim para ele: olha, seu filho não passa de hoje. E eu estava lá numa casa, e aquele rapaz lá encostado assim no batente da casa, e ele falou: ó, o médico disse que meu filho não passa de hoje. Eu disse assim para ele: eu quero te dizer que meu Deus é vida e vida com abundância. Ele não quis nem ir visitar o filho dele no outro dia, porque já sabia que ia chegar lá e estava morto. A vizinha foi. Sabe o que a vizinha trouxe para o hospital? O filho dele. Ele então aquele tudo, o filho dele saiu da UTI. E já foi para casa. Vocês já ouviram uma história dessa? O filho saiu da UTI e já ele para casa. Sempre vai e faz o quê? Sai da UTI, vai para o quarto, vai para casa. Né? Aquele não, ele já foi para casa, ainda no braço da vizinha. E ele, no outro dia, foi lá aceitou Jesus, até hoje tem igreja. Passaram alguns meses, passaram alguns períodos, o filho dele acabou falecendo. Mas qual foi o propósito daquele filho? Levá-lo a Jesus. Então aquele filho dele galardão que ganhou o pai para Jesus. Amém? Através dele, ele viu o milagre de Deus na vida dele. Amém? Então essas coisas, irmãos, Deus faz. Então o que Abraão tinha na sua mente? Que Deus realiza milagres. Você acredita nisso? Se Deus te chamar hoje, você precisa vir aqui. Amém. Começou? Começou já a dizer amém. Alguns tinham se calado. Mas agora você começa já a dizer amém. Amém. Senhor, eis aqui. Deus provou Abraão, você me ama. Sacrifício gera dor. Veja, por exemplo, quando você vai fazer um sacrifício financeiro, um voto, não é difícil? É difícil, não é? Você tirar aquele dinheiro, o pagamento mensal e falar: não, estou fazendo um voto para Deus. Gera dor. Agora, se for facinho, eu vou dar 100 reais, essa é moleza para mim. Vou dar 50 reais, essa é moleza para mim. Isso é fácil. Tudo aquilo que é fácil não gera sacrifício. Vocês estão entendendo como é que é o sacrifício? Então o sacrifício tem que ser difícil. Senhor, eu fiz um voto na tua casa, eu não sei como.
vocês já fizeram isso? Não sei como, mas o Senhor vai dar providência. Aí esse aí é o verdadeiro irmão. Onde Deus entra com a sua providência e faz a coisa acontecer. Vamos lá. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, abordou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe disse. Se Abraão tivesse chegado em Sara e falado assim: Sara, eu vou sacrificar o nosso filho no holocausto, o que você acha que Sara faria? Não, você está maluco, eu não vou deixar. O que eu quero dizer para você? Que toda vez que você coloca um propósito, você precisa ter a maturidade de não contar esse propósito para quem possa te impedir. Quem é que já contou um propósito para alguém e a pessoa tentou te impedir? Você é louco, você é maluco, você é maluco, você é doido, não faça isso. Por quê? Porque aquilo que vai gerar bênção, o inimigo não quer que você faça. Ele levou consigo quem? 2 moços, um jumento. Foi? Está escrito lá. Abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, cortou lenha e foi para o holocausto. Vamos lá. Ao terceiro dia, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: olha o que ele disse aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. O que ele disse? Depois de adorarmos, voltaremos. Ele não disse voltarei. Ele disse voltaremos. Qual era a confiança dele? Que os 2 iriam voltar. Por que Abraão não contou para os moços que ele ia sacrificar Isaque? Porque os moços não iriam deixar. Olha que Abraão levantasse o cutelo para matar o seu filho, eles iam falar: Abraão ficou louco. Abraão ficou louco, nós temos que impedir esse ato de Abraão. Qual é a missão de maturidade que nós temos aí? Só leve o teu sonho, só leve os teus propósitos para quem pode dividir os teus propósitos com você. Por que ele não levou a jumento? Hein, irmão? Por que ele não levou a jumento? Para que o diabo não tentasse me trocar no holocausto, porque era mais fácil sacrificar o mundo do que o filho. Então, muitas vezes, você faz um propósito com Deus, você entra numa composição com Deus, e daqui a pouco você fala: Deus, olha, eu falei que ia fazer isso, mas o negócio está tão difícil, eu posso fazer isso depois? Eu posso, Senhor, fazer isso um outro dia? Eu posso dividir em 12 vezes? Olha para o seu irmão e fala assim: aquele que volta, cumpra o seu voto. Porque melhor é não votar
do que votar e não cumprir. Então, quando Abraão disse: eis-me aqui, Senhor, ele estava disposto a cumprir aquilo que Deus colocou no seu coração. Ele queria. Ele foi. Vamos ver. Você já conhece essa história? Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e as pôs sobre Isaac. Veja bem. Colocou a lenha do holocausto sobre Isaac. Agora nós precisamos abrir nosso entendimento para compreender que todo o Velho Testamento é figura para o que haveria de acontecer no Novo Testamento com Jesus. Quem era o sacrifício? Quem era o sacrifício? Isaac. Isaac era o quê? O único filho, primogênito. E o que Isaac carregou nas costas? A lei. Vamos fazer uma comparação? Jesus, o único filho, filho primogênito, ele foi o cordeiro de holocausto. E o que ele carregou nas costas? Madeira, a cruz. Estão entendendo? Então, quando nós começamos a compreender o que Deus fez com Abraão, ele estava mostrando a dificuldade que seria dele dar o seu filho. Vocês viram como vocês ficaram mudos quando eu falei: vocês dariam seus filhos? Vocês diziam: eis-me aqui. Todo mundo, ninguém falou: eis-me aqui. Eu, Senhor, para aí. Exigência até um certo ponto. Então, amados, quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós temos que olhar para Isaac também, que foi o cordeiro de holocausto. Olha lá. Tomou também na sua mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Vamos lá. Então disse Isaac a Abraão, seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Agora mais uma comparação. O que disse Jesus lá no jardim de Getsemane? Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha a resposta de Abraão, seu filho. Respondeu Abraão: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha a certeza de Abraão, por isso que ele é chamado pai da fé. A fé dele era de que Deus haveria de providenciar o holocausto. Qual é a sua dificuldade? Você crê que Deus vai fazer na tua vida em 2014? Amém. A gente tem certeza mesmo que Deus vai fazer? Amém. Porque o princípio, irmãos, para nós escrevermos essa carta, não é escrever a carta e fazer assim: será que Deus vai mudar? Será que Deus vai fazer? Será que vai acontecer mesmo? Olha bem o Senhor fala assim: com Deus não tem será. Ele faz. Ele é o Deus da providência. Ele é o Jeová Jireh, Deus que providencia. Amém? Amém. Ele providencia tudo, irmãos. Tudo que você precisa.
Vamos lá. Havendo ele chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem, e a amarrou, e a Isaque seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Vamos lá. E estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estendas a mão sobre o meu financeiro, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que tens Deus. Agora eu sei que você teme a Deus. Agora, só agora. Viu? Agora eu sei. Mas e antes, sabia? Também sabia. Mas agora eu tenho certeza que você ama a Deus, porque você não poupou o teu filho. Você estava disposto a entregar para Deus. O grande sacrifício. Você está disposto a entregar para Deus o grande sacrifício? Amados, quando nós nos colocamos e dizemos: Deus, eis-me aqui, eu quero te servir. Quantos aqui querem servir o Senhor? Você quer servir de coração mesmo? Você está disposto a servir o Senhor de coração? Então você tem que fazer sacrifício. Qual é o sacrifício? Você vai ter que abandonar, por exemplo, uma novela. Você vai ter que abandonar um passeio. Você vai ter que abandonar uma determinada situação. Você vai ter que abandonar outra situação. Você vai ter que abrir mão de várias coisas para servir a Deus. Vocês estão entendendo? Amém. Então existem coisas que eu preciso abrir mão. Porque se eu não abrir mão, eu vou dar mais preferência a algumas coisas do que a Deus. E aí, o que vai acontecer? Será que quando, por exemplo, hoje eu vou no cinema, não vou para a igreja não, hoje eu vou no cinema. O que o Senhor pode dizer de você abrir mão da igreja, abrir mão daquele momento para ir no cinema? O que o Senhor pode dizer para você? Agora eu sei que você ama Deus. Dá para o Senhor dizer isso para você? Fala: Senhor, hoje eu não vou na tua casa, eu vou para o cinema. Aí o Senhor diz assim: agora eu sei que você ama Deus. Ele vai falar isso para você? Vai ou não? Ah, pastor, eu tenho também desejo de me divertir, de passear. Nenhum problema. Você está entendendo? Não há nenhum problema de se divertir, de passear, de ir no cinema, de assistir um filme, nada. Não tem problema nenhum. Vocês entenderam? Desde que o meu coração não esteja fazendo eu abandonar o Senhor. Vocês estão entendendo? Então eu preferi. Não, eu preciso. Mas às vezes tem pessoas que já estão cansadas demais e precisam descansar. Deus conhece esse coração? Conhece. Sabe que você está cansado demais e precisa descansar. Sabe que você está passando por um período de estresse e precisa de arejar, mudar os ares.
Deus sabe tudo isso. Amém? Então, amados, Deus conhece todos os nossos corações. Ele conhecia o coração de Abraão. Ele sabia que Abraão estaria disposto a imolar seu filho, a oferecer seu filho. E aí é por isso que o anjo brandou do céu, porque ele levantou o cutelo, não levantou? E estenderam a mão com o cutelo, ele já ia. E aí, o anjo falou: Abraão, não faças tarde. Certo? Agora eu sei que tu amas a Deus. Bem? Visto que não me negastes teu filho, o teu único filho. Versículo 13. Nisto levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro, embaraçado pelos chifres do mar. Olha, Deus é prático. Ó, surgiu o carneiro. E ainda com os chifres embaraçados no mar, para não se soltar. Abraão poder ir lá, tirar ele do mar e oferecer ele no caso em lugar de seu filho. Esse é Deus que nós servimos. Abraão cresceu tanto em maturidade com Deus, cresceu de uma maneira tão extraordinária que se Deus pedisse para ele de novo Isaac, ele oferecia. Porque ele sabia que ele estava sendo. Se Deus falasse para ele: Abraão, agora eu quero que você saia daí e atravesse o mundo, e você vai atravessar o oceano a nado, ele podia ir sossegado, e Deus ia dar condição de atravessar a nado. O avião leva 12 horas, talvez ele levasse 120 anos para atravessar a nada, mas Deus ia dar fome para ele atravessar a nada. Mas o que ele ia comer? Sashimi. Sashimi ainda é temperado com meu shoyu ainda. Né? Deus não mandou o porco alimentar Elias? O animal que come carne, Deus mandou o animal levar carne lá com eles. A mulher que não tinha nada, só um pouquinho de farinha ela tinha. E ele alimentou Elias, ela alimentou Elias o tempo inteiro. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós vamos entender, que nós estamos clamando por Ele, pedindo a Ele coisas que com certeza, você está entendendo isso? Com certeza Ele vai nos dar. Amém. E é por isso que eu quero que você anote a sua cartinha 2 vezes. Fique com uma cópia dela. E a cada bênção que o Senhor te der, que foi colocada nessa carta, você possa dizer: Deus, tu és tremendo, tu és grande, tu és maravilhoso. E no dia que nós viermos aqui contar as bênçãos, você vai ter muita bênção para contar. Amém. Você vai ter muita coisa declarada que Deus fez para mim. Eu creio. Em nome de Jesus. Eu tenho certeza que a obra que Deus vai fazer é extraordinária. Amém. Amém? Senhor, amém. Extraordinária. Eu estou, a minha cartinha, eu estou bastante cuidado para escrever nela. Estou escrevendo. Mas eu consigo escrito aí lá. Vou declarar aqui para vocês.
em outubro, eu estou indo para Jerusalém. Amém. É no futuro. No futuro. Hã? Não é? É no futuro. Mas eu já recebi uma premissa do irmão e já vai dar para me comprar, vai dar para me pagar os 3 passaportes. Entendeu? Eu posso pôr a galinha. Porque sem passaporte não dá para viajar. Então eu já vou tirar os 3 passaportes. Amém. Eu diria que para minha mão. E eu tenho certeza. Eu ia trocar meu carro. Eu falei assim, não vou trocar meu carro, vou sacrificar a troca do meu carro. Vou ficar mais um ano com esse carro. E o que eu ia pagar de prestação do carro, eu vou pagar de prestação de viagem. Bem? Mas eu quero trazer de lá muitas coisas para vocês. Amém. Vamos, Jesus. Eu quero estar no Congresso de Porto Seguro. Quero estar no Congresso de Manaus. Quero estar no Congresso de Campo Grande. E quero estar em Jerusalém. Amém, Senhor. No ano passado eu fui nos 3 congressos e Deus fez coisa muito gloriosa na minha vida. Esse ano eu quero ir nos 3 congressos de novo e quero estar em Jerusalém. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar. Decretei isso na minha vida. E eu tenho certeza que Deus vai fazer isso de uma maneira extraordinária. Extraordinária. Porque falar, você tem condições de ir? Não. Você tem dinheiro para ir? Não. Mas é como o Senhor colocou. O Senhor prometeu. Até outubro, o Senhor vai prover tudo. Amém? Amém. Até outubro desse ano, o Senhor vai prover tudo. E eu vou dizer para vocês, ó. A paz, por Jesus, paz, né? Shalom. Quem sabe eu venho de lá falando em hebraico, né? Pelo menos alguma coisa. Não é um bom dia, né? Amém? Então, é isso que Deus vai fazer na nossa vida. Decrete conquistas, decrete bênção, decrete graça. E Deus vai realizar na tua vida todas essas coisas. Amém?